Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o texto editado pelo Jung, né, O Homem e seus Símbolos. E hoje nós iniciamos o terceiro capítulo, que é o processo de individuação. E quem vai fazer a apresentação para nós é o Alain Jankovic. É assim que eu pronuncio, Alain? Espero ter dito certinho, né? Jankovic. Jankovic. Depois da apresentação do Alain, a gente abre para a discussão. Só como paralelo e para entender antes de passar a palavra para Alain, como esse texto dialoga com o nosso grupo de estudo que nós fizemos aqui, né? Esse capítulo em especial deixa isso bastante claro, né? Porque esse processo de individuação é exatamente aquilo que está expresso na metáfora dos dois pássaros, que já aparecia lá no Rig Veda, um dos textos mais antigos da humanidade, e que depois essa metáfora toma a forma do diálogo da Bhagavad Gita, que é exatamente esse processo onde aquilo que o Jung, no caso, está chamando de self e o lado do eu, né? Quando esse eu, esse ego, o ego, toma consciência e dá vez para o pleno desenvolvimento do self. Ou seja, que é aquilo que a gente chama que é o processo que acontece na meditação, pelo menos é o objetivo. Mas para não tirar quem vai fazer a apresentação e a gente vê esses detalhes, é o Alain. Então eu passo a palavra para o Alain. Obrigado, Rubens. Primeiro, dar oi, né, para quem eu não conhecia ainda, Maria, Silvia e Angélica. E, bom, para apresentar, assim, eu fui fazendo resumo dos capítulos e eu vou vendo aqui e falando o que eu acho que é interessante de cada parte desses três tópicos que eu fiquei encarregado. Então, da configuração do crescimento psíquico. Eu achei muito interessante, logo como começa, que é o que representa os sonhos na vida cotidiana. E para isso a gente precisa entender a mecânica de pensamento do Jung, do, da máquina do self, né? Do que compõe o self. E aí tem uma explicação dentro desse capítulo da bola de bilhar que eu achei sensacional para a gente entender, né? Que a ideia é que é uma bola de bilhar iluminada em uma sala de um quarto, e essa bola de bilhar vai ser a parte onde que ela é iluminada, é onde se encontra a parte consciente, tanto o consciente individual como o consciente coletivo. E é importante entender que existe essa distinção entre consciente e consciente coletivo para o Jung. E isso é uma distinção muito importante, porque dentro do inconsciente também se divide em consciente coletivo e consciente individual. E o self se localiza bem no meio. Então, o ego é a luz que dá forma para todo esse self, mas ele não é o self como um todo. Então, eu acho que é muito legal, que é só uma partezinha iluminada e tem todo um resto que é desconhecido. E o sonho ele atua diretamente no self. E isso é uma coisa muito importante, que ele não atua no inconsciente, ele atua com tudo junto. E aí trouxe algumas compreensões muito importantes, logo nesse começo da configuração do crescimento psíquico, que é a ideia de que quando a gente sonha e a gente lembra desse sonho, quer dizer que no meio dessa aglutinação, que é o momento que a gente está dormindo, a nossa parte consciente quis lembrar daquilo, porque aquilo trazia uma informação do nosso self para a gente se aproximar de nós mesmos. E isso eu achei muito legal, principalmente com o exemplo que eles citam da tribo que é a tribo Nascape.
que é uma tribo que segue os sonhos. Como é uma tribo caçadora, né? Eles não convivem juntos a maior parte do tempo da vida, então eles não têm rituais unidos. E o ritual que eles seguem é seguir os próprios sonhos, que os sonhos direcionam e comunicam com a gente. Que é essa busca por encontrar quem é a gente, o nosso eu interior. E tem uma coisa interessante que eu, antes de passar para o próximo tópico, que é como ele descreve o sonho, que é um caminho sinuoso, ou seja, um rio cheio de meandros. Com a observação dos sonhos de longo prazo, podemos observar uma tendência reguladora no direcional oculta, gerando um processo lento e imperceptível de crescimento psíquico, que é o processo de individualização. E o que isso tem de interessante? Que o sonho ele traz uma direção na nossa vida. Inconscientemente, ele vai empurrando a gente para alguma coisa que é importante para a gente. É importante a gente ficar atento a isso, porque esse desenvolvimento ele não tem uma distinção de bom ou ruim. É uma coisa necessária para a sua vida. E dentro disso existe karma, existe as coisas fora, no momento da configuração do desenvolvimento psíquico. É muito importante entender que a gente está falando dos primeiros sonhos dessa pessoa. E esses primeiros sonhos vão ser extremamente significativos de acordo com o que ela está vivendo fora. Então são dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. É um movimento interno, onde você busca o seu conhecimento interno e saber quem é você mesmo. E dentro disso, você vai experimentando aquilo que você descobriu dentro do seu sistema familiar, aquelas coisas que você vai formando o seu ego dentro de casa e o que você pode colocar fora de casa. Tanto sua casa interna como sua casa externa. E essa experimentação entre o mundo externo e o mundo interno vai criando feridas, onde você cria frustrações. E essas frustrações é o que depois ele vai chamar de sombra. E agora entrando nessa ideia do primeiro acesso ao inconsciente, né? Esse começo do contato do, do ser com o inconsciente. É... eu já estava falando disso, na verdade. Eu falei dos dois juntos, que é o crescimento e o desenvolvimento, o crescimento psíquico e o desenvolvimento que acontecem juntos, né? O crescimento com o seu crescimento interno, crescimento externo e interno, né? Que é o verdadeiro processo de individualização, é a harmonização do ego com o self, que acontece, que os sonhos são para o Jung, né, é a linguagem onde a gente vai conseguir acessar isso através da comunicação do inconsciente coletivo. Por quê? Dentro dos sonhos, a gente vai entender aspectos individuais que são comunicados em uma linguagem coletiva, que está no inconsciente coletivo. E ele faz uma comparação que eu achei muito interessante dos contos de fada, das histórias, com a crise existencial que acontece quando você tem uma frustração. Então, grandes secas, né, que a gente vê nas histórias, o rei que está doente, a rainha que não consegue ter filhos, tudo isso são grandes dificuldades que parecem ser impossíveis de ser solucionadas, que dentro da história você precisa de um objeto mágico para você conseguir resolver essa problemática. E o nosso objeto mágico é sempre alguma coisa, que está ligado com o nosso self, que internamente a gente não sabe que existe, mas que em algum momento
sai para fora. E aí eu faço um paralelo com a arte, que é um objeto mágico que a gente consegue usar para fugir das nossas questões. Então a gente escreve ou escuta uma música, ou desenha, ou vê uma pintura, e isso acessa alguma coisa do nosso inconsciente que cria um significado. E a capacidade do humano de dar sentido para alguma coisa é o que direciona. Então é muito importante conseguir dar bons significados para as coisas que acontecem na nossa vida. Porque senão as coisas vão tomando significado sem a gente perceber. Isso eu achei muito interessante. E agora a questão da realização da sombra. Eu estou falando assim, bem por cima, porque eu acho que é o meu entendimento assim do que eu li, e eu quero ouvir mais de vocês. Então é por cima mesmo que eu estou passando. E a realização da sombra é o que o Jung diz que é a proposta do self. Então o self nos propõe a sombra. Então é preciso que a gente entre nela voluntariamente, que a gente acesse essa sombra não de maneira tomada por ela e entender que o mundo acabou porque os reis não conseguem ter filhos. É conseguir achar esse artefato mágico e resolver esse problema. Né? Quando a gente tem uma frustração, quando a gente acessa a raiva, isso está acessando alguma coisa que a gente não gosta em nós mesmos. O outro, ele é uma ponte de acesso para essa sombra. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que agir como o Hércules e limpar o curral em um dia, né? Que é exatamente essa imagem de limpar. E limpar o quanto antes. Isso que eu achei interessante dessa imagem que ele usou do Hércules. Que o mais tempo que você demora para começar a varrer o curral, mais sujeira acumula. Então, é basicamente isso. Passando muito por cima, sem aprofundar nos exemplos, né? Que eu acho que é a parte mais rica. Que eu acho que a gente podia pensar em exemplos próprios, né? Até trazer para nós. E eu, pensando nisso, né? Eu quis compartilhar com vocês uma observação que eu fiz do meu próprio desenvolvimento psíquico, que é a poesia. Eu escrevo poesia desde que eu tenho 13 anos, 13 para 14 anos, e ela surgiu na minha vida exatamente por acaso, né? É uma coisa que eu não sabia que eu sabia fazer, e aí um professor falou: "Ah, escreva uma poesia". E eu fui a única pessoa que escrevi porque o resto não conseguiu, e eu falei: "Bom, talvez eu consiga fazer isso". E eu achei curioso como já caminhava para uma coisa que eu minha interna, né? Que o primeiro poema, nem sei por que eu escrevi, mas eu escrevi sobre um vira-lata. Era o se chama Sonho de Vira-lata. Eu vou pegar para ler para vocês, que eu acho que vai ficar mais interessante a nossa conversa. Eu acho aqui rápido. Então, esse é o poema do Alain de quando eu tinha 13 anos. Sonho de um vira-lata. Eu, vira-lata, havia um sonho de virar a lata para poder se alimentar, da lata virada para ao menos me encontrar. Quando se depara com a vida de lata virada, ó vida virada, poderia eu sonhar? Se me viro na lata, onde não vou me encontrar? Nessa vida já virei tudo, mas nada com orgulho falar. Nem tempo tive de me banhar, todavia me questiono: será que posso sonhar? Nessa vida virada e jogada, existe amor para dar? Ah, mas que belo sonho, o de se permitir sonhar. E isso tem muito a ver com tudo, né? Que é
que é a coisa de da minha juventude, de, pô, eu tenho que fazer alguma coisa que dá dinheiro, mas eu gosto de escrever poesia, e eu nem sabia disso ainda, né? Que eu gosto de estudar essas coisas, né? Estudar filosofia, estudar psicologia, e eu ficava sempre nesse conflito entre o que eu gosto e o que eu devo fazer, né? E eu achei muito interessante como a poesia foi esse instrumento mágico de acesso onde o meu ego conseguiu pegar do meu inconsciente e trazer para a luz alguma coisa que era mais importante para mim, que eu tinha que olhar para esse vira-lata interno, né? Onde eu não cuidava de uma parte minha que eu gosto. Então eu achei muito interessante essa análise, essa autoanálise que eu fiz, né? E para mim, eu fiquei pensando, né, como é importante trazer boas interpretações. E para mim isso é uma boa interpretação porque me motiva a escrever, me motiva a estudar. Várias vezes eu me pego, nossa, tem que ler esse texto chato, mas é bom porque vai me dar conteúdo para escrever poesia. Então é várias tentativas aí do meu inconsciente de me puxar para uma coisa que é importante, que eu sei que é importante eu ler um texto chato às vezes. E aí eu uso o escape da poesia. É importante que vai dar poesia no final. Então é isso que eu tinha para apresentar sobre o capítulo. Agradeço muito, Alain. Você conseguiu ser preciso, sintético e didático, né? Eu acho que a tua apresentação foi bastante clara e motiva, eu acho, sim, a gente a começar um diálogo, uma interação que é também o objetivo do nosso grupo, né? Eu tenho algumas observações, mas eu queria deixar, assim, queria dar a vez para os colegas e eu vou falar um pouquinho mais no final. Então, eu queria saber se alguém quer iniciar ou simplesmente colocar a sua leitura do texto ou já iniciar o diálogo com o Alain, com as provocações que ele fez com relação à leitura do Jung. Quem gostaria de tomar a palavra? Eu posso fazer uma observação? Está com a palavra, Angélica. Aproveita que pode ser Alan, eu é adorei, uma preparação, né? eu adorei a sua fala, né? Como o Rubens disse, né? Você foi super sintético, uma capacidade aí de sintetizar, né? E ao mesmo tempo se colocar quando você fala do objeto mágico, né? No processo de individuação ou individualização, não sei, eu vejo muito diferenciação de self e individuação, né? Mas o conceito em si pouco importa, né? A gente tem que entender o que tá por trás, né? Quando você fala do objeto mágico, o seu objeto mágico é a poesia, né? E aí, na hora que você estava falando disso, me veio as qualidades átmicas, né? Na mente. E aí, Rita, olha só, tem até um marcadorzinho de texto aqui, ó, do dueto místico, né? Olha lá. A Rita também é poetisa, viu, Alan? A Rita, o Gustavo, é poetisa. Então, aí eu fiquei pensando nas qualidades átmicas, né? Para quem não sabe, eu não sei, Rubens, a gente pode falar também da Shuddha Raja Yoga, do Eu Shuddha acho Dharma, importantíssimo. Eu acho importantíssimo. Que é né? essa ponte com. A gente começou lendo para falar sobre o Sher no texto da Gita, que é o Sim, Raja Yoga. Então, é esse diálogo. E o Alan, tenho certeza que falar o que é qualidade de Atma não faz sentido para ele se a gente não clarear, né? é. Mas o Alan é da Shuddha? Ele Não, faz meditação? Não? não. Então, quando a gente fala de Atman, a gente está falando do nosso espírito, né? A gente está falando da nossa consciência suprema, né? Aquela centelha divina, né? Que todos temos, pelo menos no meu entendimento, né? Eu entendo dessa forma. E aí, quando a gente fala das qualidades átmicas, então as qualidades que nós temos, né? No nosso espírito, nessa centelha divina,
né? Eu tenho aqui uma referência que é O Mergulho na Luz do Coração, do Sérgio Barreto. É lógico que eu não vou falar de tudo, né? Mas, assim, eu acredito que Daia, que é compaixão por si, pelo outro, faz a gente desenvolver também se desenvolver no processo de individuação, porque quando eu tenho compaixão ou generosidade por mim, também tenho pelo outro. Quando você fala do significado, a capacidade humana de dar o significado, por isso que me veio as qualidades átmicas na mente, né? Shanti, né, que é a paz interior, Aspruha, que é a ausência, né, de cobiça, Shausha, que é a pureza integral, física, de coração, enfim, esse processo, né, de individuação vai levando a gente para os recônditos, né, do nosso Atman, né, a gente vai acessando, principalmente na meditação, a gente vai acessando aí, nossa, tem muitas qualidades, eu parei na terceira ou quarta, mas fica muito evidente, né, que a gente entra nesse campo, quando você fala da sombra, né, que a sombra é o contato com a frustração, e a frustração, né, nada mais é do que a gente não aceitar a realidade como ela se apresenta, né, a gente cria tantas expectativas em relação a tantas coisas que a gente acaba não aceitando aquilo que a realidade nos traz, então a gente fica brigando, né. Quando você falou da sua poesia, eu achei uma coisa tão incrível, Alan, porque 13 anos, né, você já tinha uma percepção de questionar, né, eu posso sonhar? Porque ali entra o sonho e a realidade, né, eu posso sonhar? Pode sonhar, né, a pergunta que você fazia já estava te dando a resposta. Então, assim, eu sei que eu misturei tudo, né, na minha cabeça é uma coisa muito louca, mas esse processo de individuação é a gente ter contato com o nosso eu verdadeiro, ou nosso Atman, e vem por meio dos sonhos, é um dos caminhos que vem, porque na meditação, quando a gente está em estado meditativo também, a gente acaba sendo um canal, né, de recepção dessa informação, dessa energia, a gente fica muito mais intuitivo. E eu vou te dar uma recomendação, escreva suas poesias do seu coração, porque quando a gente começa a ler muita coisa, a gente começa a ver diversificados significados, mas às vezes o que está dentro de você, que já foi a informação que você recebeu, é o que você tem para contribuir no mundo, né? Então, assim, eu sei que eu misturei todos os conceitos e tudo mais, mas eu fico empolgada de falar dessas coisas, que vem uma enxurrada de informação na minha cabeça e eu tenho dificuldade de concatenar. Mas gostei muito, né, da sua fala e muito obrigada aí pela sua contribuição, viu? Grato, Angélica. A Alan vai falar, desculpa. Não, eu ia agradecer as palavras da Angélica e é uma coisa, né, que o que você falou agora de como escrever, é o único jeito que eu consigo escrever é com o coração. Não Isso. vai, intelectualmente eu tento escrever, mas não fica legal. Então, são coisas que ficam, que realmente às vezes aparecem, às vezes eu tô escrevendo e aí vem uma palavra na cabeça e eu falo, o que quer dizer essa palavra? Eu vou pesquisar exatamente o que eu precisava na poesia. Eu falo, nossa, obrigado, inconsciente que me ajudou aí. Sim. Legal. O O áudio, som. Rubens. O som. Desculpa. Agradeço a fala da Angélica. Então, acho que a gente está indo no caminho correto, desse formato até um pouco diferente que a gente vem experimentando. E eu queria passar a palavra para os outros. Quem mais quer se manifestar? Não sei se alguém quer falar já. Eu tenho minhas observações também, mas estou convidando os outros para não monopolizar a discussão. Né? Rita? Posso falar. Adorei ouvir o Alan.
Adorei saber que o Alan escreve poesias. Eu não sabia disso, viu, Alan? E quando eu li essas 3 sessões, elas me deixaram muito animadas para o encontro de hoje, porque é exatamente o que a gente se propõe a fazer, né? A falar dessa alma e dessa espiritualidade. E neste livro, que a primeira vez que eu leio, como já comentei antes, ele me trouxe alguns ensinamentos. Um primeiro ensinamento, que o esquema dos sonhos, ele está ligado com o nosso processo de individuação. E que isso só é possível se o nosso ego der um espaço para esse self. E, inclusive, os sonhos, tem até aqueles sonhos repetitivos, né? Ou não repetitivos, eles vão e voltam, até que esse self realmente ocupe esse lugar, né, de luz e que a gente o perceba, esse lugar que o Alan falou. Então, assim, é um processo de uma vida. E as formas de sonhar, elas são muito variáveis, né? O Alan deu o exemplo das poesias, que eu também sonho assim, muitas vezes. E o interessante é que não é uma coisa que vem do intelecto, porque o intelecto ele está ligado ao ego. E nós estamos falando aqui sobre algo superior, algo da nossa alma, né? Inclusive uma alma superior, não aqueles sentimentos mais rasteiros, né? Eu acredito que Jung falava de sentimentos superiores, quando essa alma já tem uma certa consciência de quem ela realmente é. E eu gostei de ver que esse processo ele está em mitos e contos de fadas. E desde pequena, né, a gente ouve aquela historinha, outra, mas quem lê, quem nos ensina, muitas vezes também não tem esse conhecimento. Então, é o despertar realmente que vai surgir ao longo da nossa vida e de dentro para fora. E se vocês permitirem, já que eu fui citada, né, eu também escrevo poesias por acaso, escrevi um livro junto com o Gustavo, a gente se descobriu na poesia, e depois escrevi mais um, e como esse capítulo de hoje fala sobre as sombras, se o Rubens autorizar, também eu tenho uma poesia sobre sombra que eu escrevi. Pistas da existência. Mergulho em minhas sombras, em busca de fachos de luz. Vivo numa entrega permanente à procura de vestígios. Com calma, vou vencendo as ondas que me desafiam. Sei que nesse caminho não há pressa. O alinhamento é um processo cujo ápice engloba perceber as pistas da existência. Há um mapa precioso onde cada retalho aponta o norte. As 1001 peças irão se encaixar quando as partes se encontrarem. Afinal, o quebra-cabeças se compõe do amor refletido em cada um de nós. Seguirei montando os meus quadrados até espelhar minha marca original. Uau! Eu acho que é isso, né? Esse processo de individuação é esse caminho, né? Do nosso inconsciente para o consciente e no nosso ritmo. Se eu puder limpar cada sombra num curto espaço de tempo, num longo espaço eu terei limpado muita coisa. Eu acho que é a proposta de vida, né? Que Jung, na minha opinião, ele traz reflexões muito lindas para a gente nessas 3 sessões. Obrigada. Obrigada. Deixa eu só fazer uma observação. Quando o Alan estava falando, né, da harmonização do self com o ego,
porque a gente fica brigando, né, com o ego, que é uma estrutura psíquica, a gente fica brigando com o ego a vida inteira, né, praticamente, quando na verdade a gente precisa olhar para ele, se harmonizar com ele, o que significa, né, aceitar, não entrar em resistência. Aliás, o Jung fala muito disso, né, que tudo que a gente resiste, persiste. Então, se a gente ficar resistindo a entrar em contato com essas estruturas psíquicas, elas vão persistirem. Como as sombras, por exemplo, a gente joga sempre embaixo do tapete, né? A gente quer esconder, né, as sombras e tudo mais, quando na verdade a gente tem que deixar elas emergirem, né, para a gente ter contato com elas e poder acolhê-las, né? É, aí que está o grande pulo do gato, né, na minha percepção. É isso. Então, de volta, não sei se o Alan quer fazer dar uma resposta para a Angélica, para a Rita. Deixa eu passar a palavra para um outro colega já. Pode falar? Pode falar. Eu tava. Depois de ouvir o poema da Rita, linkou vários poemas aqui que eu escrevi. Eu tava vendo um interessante para compartilhar com vocês. Então, pode falar e depois eu compartilho um poema. Ou aproveita que está linkado, depois a gente avança. A Talvez Maria pediu, né? A Maria queria falar. Então tá bom. Então, Alan, eu adorei a sua poesia. Você sabe, eu não tenho muita intimidade, facilidade em compreender poesia, mas a sua foi muito fundo. Eu amei, amei, amei. Então, quando você fala que o sonho é um caminho sinuoso, harmonização do consciente com o self, e para a gente dar bons significados às coisas da nossa vida, que isso só poderá melhorar tudo. Então, você com 13 anos, fazer uma poesia tão linda essa busca do sonho, foi assim, o máximo para mim, adorei. E da nossa outra irmã também, da Rita, linda, a poesia dela também me tocou muito, que é a sombra, né, que busca o amor. Então, adorei a fala de vocês. Muito obrigada. Gratidão. Vocês só me engrandecem. Namastê. Namastê. Vou aproveitar para ler então o outro poema. Que ouvindo agora a Maria, já peguei um outro que se chama Oeste. O silêncio basta, mas minha mente nunca cala. O calor sara, mas não tenho energia para mandá-la. É como se não fosse para mim. Eu conheço a abundância, mas não existem regras assim. Até quando ficarás arrogância? Não acho que sei de tudo. Muito pelo contrário, sou devoto a todos os saberes e agradeço por todos os seres. Por que então ajo assim? Por que não consigo ser eu sem mentir? Por que me prendo ao que há pior em mim? Por que não me permito ser feliz? Onde foi que me perdi? Por que existe essa dor dentro daqui? Por que sempre quando deito, as lágrimas escorrem sem fim? Meus sonhos me levam para meus piores medos. Me aquecem de desespero. Me enriquecem de desapego. Quando vejo, estou a oeste morrendo. Me levanto. Já não faria sentido continuar. Já são 5 horas e quando o leste surge, nada me arrepende mais. Aliás, cada segundo que passa é um a mais ou a menos de vida. E quando diminui minha estadia, mais me agrada a Berlinda. Há demais. Me perdoe, pai. Mas hoje vou continuar morrendo, já que aqui não me cabe mais. Obrigado. A potência é isso aí, tem tudo
Eu não vou falar agora, não, mas... Fala, Rubens. Fala, Rubens. Solta o verbo. Não, esse aí você entrou naquilo que é mais caro para mim, né? Que não é a teoria, nem é a busca, mas é a prática daquilo que você diz. E às vezes se confunde até teoria e prática. Quando eu digo escrever com o coração, essa é uma palavra que trai muitas pessoas. Quando eu digo escrever com o coração, você pode ter a ideia que você vai ser um teórico, alguém que está distanciado, que está escrever, né? Escrever para muita gente nem é trabalho. As pessoas que são teóricas, né, escrevem muito, mas elas se afastam da vida entendida no sentido mundano. Então, quando eu digo escrever com o coração, eu estou, na verdade, ainda mais quando mostra essa poesia que tem coração, ela mostra não a teoria, como é a crítica assim das pessoas mais simples, mas ela expressa o que é a verdadeira praxis, que se dá em todos os campos, inclusive nos mais teóricos, desde que eu escreva, ou que eu produza com o coração. Porque se eu faço de coração, o nome disso é praxis, né? E por que esse tema é caro para mim? Porque foi o tema, na minha própria pesquisa, no doutorado, né? Que foi sobre uma palavra que significa, em português, fazer de coração, que é sharat da. Sharat, coração, da, a partir do coração. Ou seja, que é uma espécie de coisa que um lugar que eu busco alcançar, né? Que no Ocidente, como tem essa dicotomia assim produzida artificialmente entre aquilo que é da esfera do mais espiritualista e o mais científico, fica uma relação difícil de você explicar, porque tem sempre palavras cindidas, né? Ou você tenta acessar isso falando em fervor religioso, mas que não dá conta disso, porque não precisa ser religioso no sentido de sectário, dogmático e nada mais, né? A palavra fé é muito pobre, porque a palavra fé ela atrai às vezes o coração, é aquilo que te afasta do coração, principalmente se for uma fé cega, né? Porque quando eu faço do coração, o tipo de fé que eu encontro de verdade é a fé cartesiana, né? Cogito ergo sum, isso que te faz ferver o coração, que vem de dentro e não de fora para dentro. Então é um tipo de fé em si mesmo, e não essa fé nas coisas exteriores, como eu aprendo pela cultura, pela tradição, ou até pelos textos sagrados, às vezes. Se eu não experimento isso antes no meu coração, né? Então, de alguma maneira, fazendo agora o paralelo com o texto do Jung, fazer de coração significa, acho que é a Angélica que mencionou isso, né? Buscar essa harmonia com o ego, do self com o ego, na linguagem junguiana, e que na nossa linguagem aqui, assim, dos textos associados ao yoga, ou à cultura da Índia, né, a gente vai falar nessas qualidades do Atman. O que é o Atman? Olha que interessante. O Atman é isso que eu traduzo como self. A melhor tradução para o Atman é o self, ou o ser, ou tem outras, ou o eu. Ser superior, né? Tem várias traduções, mas a ideia principal é isso que dá conta do consciente e do inconsciente. Isso é que é o Atman. E essa palavra é tão importante, e é tão antiga, e tão atual, que ela define isso que a gente chama de ecoespiritualidade, ou ecologia profunda,
ou os movimentos socioambientais, né? Você pega os filósofos mais contemporâneos, como Fritjof Capra, até Arnaez. Fritjof Capra não é bem filósofo, mas sei lá, mas vamos dizer assim, o Ele é um Arnaez, teórico sistêmico, né? Ele é um teórico sistêmico. mas assim, ele ainda é muito polêmico, vamos dizer assim. Mas o Arnaez, esse é um filósofo reconhecido pela academia pela sua solidez, porque é ele que inaugura, por exemplo, o conceito de ecologia profunda, que é esse entendimento do mundo a partir do coração. Quando eu olho para a natureza a partir do coração, a natureza se revela para mim como sagrada. Os rios são sagrados, os animais, os seres vivos são sagrados. Então, a minha relação com eles se define. Porque eu já não sou mais um explorador que busca conquistar, dominar e impor, né, uma certa hegemonia, mas eu estou tentando entender um equilíbrio, uma coisa maior que existe, né, que é Gaia, que é o próprio planeta que é vivo, e eu só quero me afinar com essa ordem. E isso se dá, como você disse, pelas qualidades átmicas que vêm pelo coração, né? Então, isso foi o que me estimulou, assim, para me aproximar da apresentação do Alain, e principalmente lembrando que as metáforas que o texto traz, né, para falar do ego e do self, é da semente e da árvore, né? E, de novo, que essa semente se faz árvore por um processo que depende do ambiente, vai depender em que tipo de terreno ela cai, ou seja, que ambiente cultural, familiar, teu país, a língua que você fala, ele vai, de alguma maneira, orientar uma espécie de desenvolvimento do teu ser, mas, ainda assim, tem uma outra coisa que o texto se refere, que é aquilo que as culturas mais primitivas, né? Ele falou lá uma que eu não me lembro o nome, mas acho que se referia como o grande homem. Que esse grande homem é um jeito, assim, de eu me referir a isso, quem está chamando de Atman, igualmente, né? Ou seja, é uma espécie de uma coisa mística que não dá conta nem o ambiente, nem a cultura, nem a tua genética. Parece que existe um outro fator que também te puxa para um certo tipo de desenvolvimento para você alcançar a plena realização de você mesmo e que sai dessa esfera do que está dado pela realidade física. Por isso que às vezes a gente chama de metafísico, de transcendente, aquilo que te conecta com a ideia de alma, de espírito e tudo mais, né? Então, e aí é que entra a ideia do sonho, que é um pouco esse canal, né? Já que te coloca em contato com o inconsciente já faz parte dessa esfera que está ligada ao self, né? Mas que o ego vai tomando ciência disso na medida em que o Alain diz na apresentação dele, né? Ele vai se permitindo lançar certas luzes ali para que isso vá vindo para a esfera do que é consciente. Então, a metáfora da bola de bilhar, como ele lembrou, é muito clara. Agora, aqui, como eu sempre brinco com Jung, eu já brincava com Freud, eu sou muito provocativo, né? É uma metáfora ainda do ponto de vista que é um pouco um olhar mais materialista do fenômeno. Não é um olhar de quem teve. Eu vou arriscar dizer uma palavra que é perigosa. É um olhar teórico sobre o assunto. Não é um olhar da praxis no sentido de um místico, ou seja, o olhar de um místico, ou seja, aquele que vive esse despertar do self na prática, né? Ou seja, são os místicos, os iniciados, né? Ou o senhor Buda, para dar um exemplo assim que é mais corriqueiro, mais do conhecimento até da religiosidade popular, né? A própria palavra, né? O senhor Buda,
aquele que se iluminou, né? Ou seja, a luz jamais viria disso que você chama de ego. O ego é como se fosse a lua. Ele recebe uma luz indireta, né? A luz vem do sol, né? Então, quem é... Então, é que, Rubens... Deixa eu concluir, eu te passo a palavra. Conclui, pode, desculpa. Quem é mais materialista é como se acreditasse que a lua tem brilho próprio e que não é emprestado que vem essa luz dela. Então, nesse sentido, que não é o que o Jung apresenta, é como se eu falasse que na bola de bilhar a fonte de luz fosse o self do núcleo. E é esse self do núcleo que ilumina a lua, que seria o ego. A lua recebe luz do ego. E quando essa iluminação se dá de forma plena, para que toda a bola de brilhar brilhe, você teria a metáfora do Senhor Buda. Eu podia continuar falando, mas eu sei que eu já provoquei o suficiente. Quando eu começo a falar assim, a Valesca já fica uma fera, mas a palavra primeiro está com a Alain. Depois, porque eu sei que eu sou provocador também, né? Ó, só rapidinho antes do Alain, eu não sei onde vocês viram bola de bilhar, porque ele fala esfera brilhante. Aí eu estou aqui. Gente, que bola de... Não é bola de bilhar. E eu que chamei de bola Valesca, de bilhar aqui. ele é poeta, Valesca, você tem que entender. Ele dá o significado, entendeu? E ele foi lá para o significado do masculino, o que é uma esfera, tal, bola de bilhar. Ainda pior, eu sou disléxico, então eu misturo mesmo as coisas e acho que estou certo. Mas o que eu ia falar é que essa figura da bola de bilhar, né, a ideia não é que o ego ilumina, mas é que o ego ele é onde recebe a iluminação externa e aonde sai a iluminação interna. Isso. Então ele é o canal de luz. Isso. Entre o externo e o interno, né? E eu vejo isso, né, essa representação, muito mais uma tentativa do Jung explicar com matéria uma coisa que ele não conseguiria explicar com matéria, então apobrece, do que uma incapacidade dele ou um não entendimento como o acesso que umas explicações místicas. Eu vejo muito mais como uma tentativa de sintetizar uma coisa que não dá para sintetizar. E aí fica desfalcado. Porque eu estava vendo um negócio lendo esse texto, né? Eu tive que pesquisar bastante coisas por parte, e o Jung teve um sonho que dentro do estudo da Cabala, existem níveis de sonhos, né? E ele teve um sonho que, de acordo com a Cabala, é de mestre, iniciado. E ele veio e ele recebeu essa mensagem que ele tinha que trazer essa luz para a ciência, de que a ciência não está certa, de que existe muito mais, tem um inconsciente coletivo, que vocês não estão olhando. Então eu vejo muito mais como uma pessoa iluminada que trouxe mais luz para a ciência sair dessa coisa que continua até hoje, do que como uma limitação. Eu vejo ele tentando chacoalhar as pessoas. Mas o que eu queria falar, na verdade, é daquilo que você estava falando sobre o coração. Que quando a gente faz pelo coração, a gente preza pelo equilíbrio. E a gente sempre age com nós mesmos como a gente age externamente. Então, quando uma pessoa te irrita, não é que a pessoa é irritante, é que aquilo provocou uma irritação em você. E aí, pensando nisso nas árvores, no mundo, né? Como a gente está lidando com esse equilíbrio? Isso mostra muito que parte de nós está se comunicando, né? Que é exatamente esse ego ferido, traumatizado, que precisa destruir para compensar uma destruição interna. Era só essa colocação a mais. Obrigado. Agradeço muito. Antes de passar a palavra para a Valesca, vou me permitir só uma pequenina réplica, né? Figurinha aqui, não sei se dá para ver, né? Que o núcleo do self, a representação não é uma fonte de luz, mas a tua leitura eu acho que é mais fiel, e eu concordo que o Jung é um ser dentro desse processo, em relação à média da humanidade, em vias de iluminação, que tinha uma mensagem, uma coisa muito importante,
que é para trazer para a área da ciência esse entendimento. Agora, comparando a vida dele com a vida dos místicos verdadeiramente iluminados, eu acho que poderia dizer que, dentro desses critérios espiritualistas, ele não é um ser que teria alcançado a realização final, né? Ele é uma pessoa que, em muitos, não dá para a gente ficar julgando, avaliando, né? Mas ele não é conhecido, por exemplo, como são os santos. É diferente um pouquinho. Ele é um grande intelectual, é um grande, né? Mas é diferente de você falar do Senhor Buda, Mahatma Gandhi, ou tem ainda no aspecto do entendimento do sagrado, uma série de coisas que a gente poderia questionar, né? Essa pessoa que a Valesca estava mencionando, né? Que escolheu colocar algumas críticas lá no vídeo do YouTube, que poderia beirar um discurso de ódio, aponta um pouco nesse sentido, né? Que alguns equívocos do Jung, aparentemente muito bem fundamentado por estudiosos na sua biografia, né? Onde mostram a relação dele com o arianismo, ou com a eugenia, ou com princípios que passam longe da experiência dos santos. E eu nem sei qual é o nível de verdade disso, né? Agora eu sei que a pessoa que escreveu lá perdeu o tempo dela para fazer uma síntese de tantos livros e deixar tantos comentários. Eu tenho que ser grato a essa pessoa, porque fez um apanhado ali que eu levaria 6 meses para conseguir encontrar todo aquele material, que eu posso concordar ou não. Mas eu lendo ali algumas coisas, eu vi que as referências e as falas são fortíssimas, né? Então, e é óbvio, aí eu também concordo contigo que nós somos, ninguém está julgando ninguém, nós somos falíveis todos nós, né? Não vou exigir dele santidade, né? Não é essa a questão. Agora, aqui sim, muitas pessoas ligadas ao judaísmo mais ortodoxo, vamos dizer assim, parece que tem, com relação a Jung, as mesmas reservas que teriam a um músico como Wagner. Também é um gênio, mas que também... Agora, não tenho certeza disso, porque eu não conheço o suficiente. A única coisa que eu acho estranho desse comentário dessa pessoa, eu não cheguei nem a olhar aqui no YouTube os comentários, mas é que o Jung é judeu, né? E o discípulo do Freud que é judeu também. E assim, eu acho que tem muita gente que fica, assim, desculpa o termo, mas cagando regra, sabe? Um discurso de ódio e pega, não, porque ele falou de melhoria e você pega completamente fora de contexto, aí você não faz sentido nenhum. Então, sempre quando tem essas críticas assim, eu acho que é sempre muito vazio, eu não gosto de entrar nelas. Mas eu acho que é válido ler, sim, e observar essas coisas, que todo mundo, Não, como você falou... só uma parte. É que se fosse só a fala dele, o discurso de ódio é igual a gente vê nas fake news, né? Eu estou dizendo, no caso dele, as referências bibliográficas são de altíssimo nível. Isso que me deixou um pouco, assim... Os autores que ele cita são scholars de primeira grandeza das principais universidades do mundo. Então, aí eu abri aqui agora, ele comentou um monte mesmo. Eu não cheguei nem a ver, eu estou falando sem nem ter visto os comentários. Tá sem microfone, Rubens. O som. Eu não concordo com as observações dele, mas eu não tenho... Para discutir com ele, no nível que ele colocou os argumentos, com as referências bibliográficas, eu teria que fazer uma pesquisa extensa, porque ele mostrou gente de um gabarito que eu não tenho condição de dialogar com essas pessoas, de igual para igual. Eu conheço essas escolas que ele citou, né? Eu sei, então, só tem... Opa, deixa eu me recolher um pouco, vou ficar quieto. Eu sei que o olhar da gente é diferente, tem uma perspectiva espiritualista, né? Mas eu fiquei atento, olha, tem essa crítica também.
Como a gente viu, por exemplo, né, com relação a Freud. Tem gente séria que tem a pergunta muito séria, tem um artigo acadêmico. Era Freud uma fraude? Olha só que provocativo. E aí você pode ir, vai buscar o caso, a gente está falando de santidade, né? Uma pessoa que está em caminho de santidade não tem casos sei lá, que hoje em dia poderia levar a pessoa a responder na justiça por questões de assédio e outras questões desse tipo, né? Então, mas também a gente pode, desculpa, Rubens, mas também a gente pode considerar, né, se a gente for falar de santidade, tem alguns santos aí que foram eleitos, né, pela Igreja Católica, que tiveram uma vida bem diversificada de experiências, santo do né? Pauoco, aí é o santo do Pauoco, né? Ou até a gente pode até pensar que algumas experiências mundanas, né, que são próprias de estar aqui nessa realidade no mundo, também pode conduzir a gente para algum outro estágio de compreensão, né, da vida. Sim, Né? se não Então, envolver manipulação do outro, objetificação do outro, aí está certo. Se existe sim, uma coisa que é dos dois lados igual, né? Mas sim. quando você fala em usar o teu conhecimento, o teu poder, para manipular, para controlar, ou para tirar proveito do outro, aí acho que não dá para relacionar isso com via de santificação. A não ser quando você desvirtua o entendimento do Tantra, que a justificativa do Tantra é essa. Você manipula as pessoas se valendo desse argumento. Né? Mas, na verdade, você está fazendo uma lavagem pessoal no teu discípulo, que é fácil, a pessoa se abre, se entrega para você, e aí você tira proveito disso. Mas você não está no caminho de santidade aí. E eu acho que o Jung, né, depois que fizeram aquele filme, acho que é Método Perigoso, né, tentando falar sobre ele, né, ele ficou, as pessoas criaram meio que um ranço dele, né, como é que pode alguém, né, que trabalha com a saúde mental, né, mas aí as pessoas já levam para o real também, né, a gente não sabe se foi exatamente daquela forma, né, enfim. Então, eu não li nada, tá, do que foi colocado lá, mas também... Não estou acusando o Jung, não. Deus me... Nós estamos aqui porque a gente tem uma admiração muito grande e faz um paralelo que a gente estuda. Mas também não vou endeusá-lo. Não é uma... Não. Mas eu penso assim, que algumas pessoas são tocadas, né? O que a gente pode chamar de despertar, talvez um despertar, um início de um despertar, né? O próprio Hélio Requena, aqui, meu instrutor de Shuddha Raja Yoga, comentou certa vez comigo que o Jung, ele foi beber lá das fontes da Índia, né? Que ele foi... Então, ele foi buscar também, né? Ele foi acessar, né, as informações também, e acho que aí muita coisa deve ter se clareado para ele, né? Ele deu seminários até de yoga, falou de Kundalini, essas coisas. Ele conhece. Mas ele conhece como todos nós, como um estudante como todos nós. Tem uma coisa também que é importante de ressaltar quando a gente fala de Jung, é que a gente, provavelmente, tudo que a gente está conversando aqui sobre esse capítulo, por exemplo, a gente não entendeu exatamente o que ele estava querendo dizer. Que isso é uma coisa que sempre se fala sobre Jung, né? Que se você quer entender Jung, você precisa de acompanhamento de um iniciado. Uma pessoa que tenha estudado a fundo Jung, seja um especialista em Jung, e aí você consegue entender. Que eu estava vendo exatamente sobre isso aqui nos termos da pessoa. Ela coloca um termo aqui: não posso lhe dizer como é um homem que goza de completa autorrealização, nunca vi nenhum. Isso é uma fala do Jung. E aí, em outra fala, sem contexto nenhum, a pessoa me coloca: minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Interessante contradição. Cara, fora de contexto, todo mundo é contraditório. Não dá para pegar falas fora de contexto para interpretar uma pessoa. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que a gente acha que entendeu alguma coisa, a gente está entendendo alguma coisa normalmente mais dentro do nosso ego, sabe? A nossa falta de compreensão e o nosso desagrado de não conseguir compreender, né? Que o nosso centro intelectual sente a necessidade de compreender as coisas,
entra exatamente no mecanismo da projeção que ele comenta e critica o Jung, sabe? E pouco importa se ele era um santo ou não, para mim isso não é interessante no ponto de vista das ideias dele, né? É interessante entender o que ele estava falando, tipo, se ele é santo ou não vai de cada um. A mãe dele deve achar que ele era um santo. Ou não, né? Só fazer uma observação, eu passo a palavra, Rita, para você, né, que eu acho pertinente, e, de fato, tem razão. O modo como ele está estudando Jung é esse que o Alain apontou para nós, né? Mas eu sempre gosto de mostrar também alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Porque existem certos mecanismos de defesa quando eu quero criar um mito, né? Dentro de uma ideologia, dentro de um partido político, dentro de um sistema qualquer. E existe uma forma de eu tocar essa figura, de eu transformar essa figura num ser inatingível e que não pode ser questionado nem criticado, né? Então, isso é muito perigoso. E sobre isso, sobre essa essência dessa matéria, só vou dar 2 exemplos. Eu sempre menciono aqui um livrinho chamado Imposturas Intelectuais, né? Que é uma pessoa de peso, né? Que ele produz uma obra nesses termos, muito complicado, mas você sabe que ele é um gênio, ele é reconhecido como um gênio na área dele. Aí ele escreveu um artigo que as pessoas não conseguiam decifrar, vamos dizer assim, né? Mas é um gênio que escreveu. Então você publica na revista, uma revista dessas que tem um alto coeficiente de impacto, das maior aceitação no mundo, e aí ele que escreveu esse artigo falou, olha, só queria mostrar como essa revista é pouco séria, pouco crítica, como ela é dogmática, como ela é, nesse sentido, que ela aceitou o meu texto, embora fosse um lixo, sem o menor sentido. Nada do que eu escrevi tem sentido. E ele se colocar numa posição de falsa humildade, né, que eu não tenho condição de alcançar a genialidade do texto. Não, o texto é um lixo mesmo. Também é verdade, revelada pelo autor, Alain Sokal, no livro Imposturas Intelectuais. Isso também acontece no mundo das artes, né? Uma coisa é você ter um quadro de um Van Gogh, uma coisa assim, dependendo do contexto, quando você vai interpretar as artes. Mas já vi casos, né, de crítica, né, quando a pessoa molha o rabo do cavalo, o cavalo dá lá umas pinceladas com o rabo na tela, e de repente aquilo é interpretado como o suprassumo da liberdade, do impressionismo, do abstracionismo. Você faz tanta coisa e, de repente, aquele gesto involuntário que não significa absolutamente nada, passa como arte para ser vendido por milhões de dólares. Por quê? Porque na assinatura vai estar, às vezes, esse carimbo, esse selo que separa os seres humanos em 2 classes, né? Aqueles que alcançaram o status de divindade intocáveis e os outros que só sempre tem que ter o trabalho de usar o bom senso só dentro de um limite inferior, mas que te não permite exercer a tua racionalidade plenamente, né? E quando não, todos nós somos dotados de bom senso e aquilo que não atende e que não fala ao nosso coração com verdade, nós temos sim o direito de dizer se é alguma coisa que eu não entendi, então esclareça para mim onde é que eu encontro isso, porque isso não está claro, né? E então só essas 2 coisas. Mas aí volto, não fui eu que escrevi aquelas críticas para o Jung, e pelo contrário, eu sou muito simpático e admirador das ideias dele, concordo com você que a relação dele que ele faz com o ego e o self é uma contribuição imensa com as ideias de consciente, inconsciente coletivo, que é exatamente o que o pensamento religioso do Oriente tentava explicar de uma forma que fosse mais clara, e ele conseguiu fazer essa transição que aproxima da área da ciência. Então, isso é um grande mérito, sim. Né? Isso é um grande mérito. Mas isso não quer dizer que ele seja
é inquestionável, perfeito. Assim como eu pego um químico de 1800, hoje um garoto de 16 anos sabe mais do que ele. Né? Você vai pegar o Thompson, que fez o experimento lá com a bola de o bolo de uva de passas, né? Hoje um garoto de 16 anos vai para além dos modelos da química quântica. Então, ou seja, ao longo da história é normal as pessoas serem superadas. E não acho nada demais hoje a gente questionar essas pessoas que, infelizmente, nessa cultura nossa, de um fundo ainda muito, de uma tradição muito religiosa, dogmática, teima em endeusar seres humanos. Só isso. Rita. Eu acho muito válida toda essa reflexão e ela traz para a gente diálogos externos, né? E, ao mesmo tempo, nossos monólogos. E não é o julgamento em si, mas é a luz que a gente recebe a partir da luz que o outro tem. E a minha luz interna, ela pode estar mais acesa ou menos acesa que a do outro. E aí entra aquela questão da compaixão, né? Compaixão para comigo e com o outro, até para não, no sentido mais intelectual, para não descontextualizar. Eu não preciso pôr no meu quadrado o que está no quadrado do outro e nem vice-versa. Ele pode ser simplesmente um degrau para eu alcançar um passo a mais. É assim que eu vejo. E aí, voltando para os sonhos, eu gostei muito de uma palavra de uma dessas sessões que ela diz que ele é um estalo. Então, aquele estalo de Jung, aquele estalo de Buda no momento X ou Y, o estalo do Rubens numa palestra, do Alain, de cada um de nós, ele pode ser a ponte para eu chegar no meu estalo. Então, acho que se a gente receber dessa maneira, como um aprendiz do caminho, o julgamento fica à parte e a gente pode evoluir um pouquinho, que é a nossa proposta de existência, né? E outra coisa que eu queria comentar, Rubens, você falou um pouquinho sobre a Lua, né? Que ela recebe luz do ego. E aí, mesmo no Bhagavad Gita ou em outros caminhos, a gente sempre tem essa questão luz e sol, né? Quem está em qual grau, né? Da escalada universal, né? E se você quiser, se tiver tempo depois de falar um pouquinho sobre luz e sol, a luz do Gita, eu adoraria aprender um pouco mais. Obrigada. Eu posso falar depois, mas só dizer assim, né, que a poesia que o Alain trouxe hoje, ela é que me motivaria a falar sobre isso. Porque quando essa poesia, na verdade, é essa luz que vem do sol do coração e que, quando toma a caneta dele, né, vem pelo ego, pela personalidade, iluminada por essa luz do coração, né? Porque nós nem somos seres iluminados, nós somos seres luminosos, porque nós somos luz, né? Então, quando a gente produz uma poesia do coração, a gente está se apresentando não como um ser iluminado, porque iluminado é a impressão que está recebendo a luz de algum lugar. Não, eu sou fonte de luz, né? Então, a poesia me apresenta como fonte de luz. E isso é o que diz o Bhagavad Gita. Se o Atman é o sol, né? Surya também é o sol que está fora, mas é o sol que está no coração, né? Então, quando essa luz toma conta do nosso ser, a gente pode dizer igual o Mayakovsky, né? Em todas as pessoas, o coração bate do lado esquerdo do peito. Em mim, a anatomia ficou louca, porque o coração bate por todas as partes. Eu sou todo o coração, né? Ou seja, naquele instante ele está tentando, ele está com essa emoção
ele está fervendo como se fosse um ser luminoso, onde a luz vem da sua essência, não está recebendo luz de fora. Então, a experiência poética com 13 anos é de quem está despertando, e é na criança que essas coisas que você tem mais ou menos a tua jornada definida, o caminho que você vai escolher nessa vida, né? O que você vai dar a verdade, o que você vai fazer revelar. Mas isso aí deixa para uma outra hora. A Valesca levantou a mão um tempão, e eu sempre falo que não vou falar, e com o tempo eu corro esse risco de monopolizar. Então, eu vou ficar quietinho. Bom, deixa eu... Não, primeiro agradecer o Alan, achei bem legal a forma como ele apresentou, achei bem didática, achei bem especial esse toque de compartilhar com a gente a sua poesia, né? Uma coisa que a gente vê que é bem do coração. Aliás, fiquei contente de saber que tem vários poetas, adorei a Rita também, até destaquei umas coisas assim. E uma coisa, a fala da Angélica trazendo Xuda, né, fazendo esse link, é tudo bem, é impressionante isso, né, como foi mais ou menos o que eu falei no último encontro. Às vezes o texto não é aquele texto que a princípio nos motive, às vezes ele é um desafio, mas quando chega aqui no grupo, ele se transforma sempre em ensinamento, sempre numa coisa legal. Eu achei engraçado que eu tinha grifado várias coisas, né? Aqui eu tinha os pontos que eu acho que eu quero. E quando a gente chega aqui, um vai assim, né? Fazendo com que outros processos aconteçam e acaba que aquilo que você grifou não é mais o tão importante, né? Outras coisas vêm assim e te despertam. Então, acho que essa interação é super legal. Só um trecho aqui que eu achei interessante, quando ele fala desse processo de individuação, que eu queria só ler esse trechinho, que eu achei interessante quando ele compara o pinheiro, né, a semente, o desabrochar da semente do pinheiro, e diz que cada pinheiro é diferente do outro, e vão, mesmo eles nascendo ali pertinho, aparentemente sobre as mesmas circunstâncias, mas sempre tem um processo que os diferencia, mas ao mesmo tempo você consegue identificar que é um pinheiro, ele conserva as características que o identificam como pinheiro, mas nenhum pinheiro vai ser igual ao outro. E aí ele compara, achei legal, esse processo de individuação na verdade, mais do que um simples acordo entre a semente inata da totalidade e as circunstâncias internas que constituem o seu destino. Sua experiência subjetiva sugere a intervenção ativa e criadora de alguma força suprapessoal. Por vezes, sentimos que o inconsciente nos está guiando de acordo com um desígnio secreto. É como se algo estivesse nos olhando, algo que não vemos, mais do que nos vê. Talvez o grande homem, esse grande homem que ele chamou de self, né? Que vive em nosso coração e que, através dos sonhos, nos vem dizer o que pensa a nosso respeito. Quer dizer, tem essa... aí ele começa a falar do processo de individuação como sendo aquela coisa, né, muito particular de cada um. Mas o que eu achei assim, bem bacana foi que esse processo individual de cada um, ele está intimamente ligado ao outro. Aí eu destaquei uma coisa que o Alan falou, que eu anotei aqui, que eu gostei muito, o outro é uma ponte de acesso para esta sombra, né? Considerando que a sombra é aquela coisa que a gente não quer mexer, mas é que justamente a crise que nos traz o crescimento, então eu achei interessante. E aí eu linko isso com uma fala da Rita que diz a luz que a gente recebe a partir da que o outro tem, ou aquele estalo do outro pode ser a ponte. É engraçado que ela usou a mesma frase, considerando isso uma ponte, então o estalo que o outro tem pode ser a ponte para chegar no meu estalo. Então aí, quer dizer, olha que coisa, né? A gente tem um processo de individuação que ele se completa no outro, e a partir de como a gente se permite que isso aconteça, isso vai ser mais ou menos
intensificado, aproveitado, como aquela questão da sombra. Eu gostei muito nesse capítulo, principalmente a questão que trata da sombra. Aí lembrei de um outro livro, aí eu falei, eu vou recorrer a esse outro livro, que é o Efeito Sombra, porque eu fiquei, gente, o que é a sombra, né? Eu já li isso em algum lugar, e eu fui nesse capítulo do Deepak Chopra, que fala justamente tudo que foi falado aqui, que se você tem que abraçar a sombra, né? Por que a sombra, e aqui no livro também ele fala, no finalzinho desse capítulo, que a sombra tem os efeitos positivos, né? E que a gente tem que para crescer não fugir dela, mas abraçar. Aí outra coisa que eu destaquei também aqui, eu achei muito interessante, ela lançou os 2 poemas, e que parecem 2 pessoas diferentes, porque são 2 momentos diferentes, então são muito diferentes. Então, aquele primeiro do vira-lata, você vê, parece assim, o arquétipo do tarô, né, que o louco, que é o 22, mas pode ser o 0 também, aquela pessoa que vai estar saindo agora para o mundo e está cheio de sonhos, de expectativas, de gás, né? Então, aquele do vira-lata, eu vi uma coisa assim muito positiva, sabe? Era um vira-lata muito, assim, parecia até o vira-lata do Walt Disney mesmo, aquele vira-lata que tem como é que é, a determinação e a alegria de que cada lata virada é uma conquista. Aí no seu segundo poema, para mim, já me remeteu àquela pessoa que até esse livro trata, né, que ele fala muito disso, que é quando você se depara com a tua sombra, aquela tristeza que você, não sei se era isso realmente que você estava, mas foi o que me passou quando você falou, aquela coisa assim de que você se dá de cara com a sua sombra e você fica triste por ver uma coisa que para você, sei lá, de repente não é tão legal, então é aquele primeiro baque que você sente quando você vê que você não é a perfeição, aí de repente o que você vê no outro e critica no outro, você vê em você, né? Então aí também um pedacinho de outro momento, que é claro, pelo esse seu sorrisão aí que você vive, por essa forma como você encara a vida, é claro que você já, né, foi um momento que você superou e que, como todos nós, às vezes a gente aparece de novo e às vezes a gente supera. Então, achei muito interessante. Adorei a frase da Rita, assim, que aí já demonstra toda assim, a vivência, a sabedoria, né? Aquela coisa quando ela fala assim, mergulho em sombras à procura de luz. Olha que coisa! É você não fugir, você mergulha na sombra porque você sabe que ali está a chave, né, de encontrar a luz, perceber pistas da existência, né? Amor refletido em cada um de nós. Achei lindo assim essa. Então, assim, eu vi que todas as falas elas estavam, né, convergindo para aquela mesma e em sintonia, para mim, perfeita com o que o capítulo o que o capítulo vinha mostrando, né? Inclusive, no final, gostei muito, no final desse capítulo, quando ele usa um trecho do Alcorão, porque ele falou assim, eu nem quis usar um sonho como exemplo, eu usei um texto do Alcorão porque ele resumia tudo aquilo e acho que tudo aquilo que a gente falou aqui, que é quando aquele mentor que vai acompanhar Moisés e que falou assim, eu posso continuar com você desde que você não se choque ou critique os atos que você vai ver que eu vou fazer. Então ele começa a trajetória dele, ele faz atos, ele mata um jovem, ele afunda um barco do pescador e Moisés acaba ficando chocado e aí ele explica, não, mas eu afundei o barco do pescador para justamente livrar eles, porque o barco ia ser saqueado, aquele jovem que eu matei, ele ia ser o assassino. Quer dizer, às vezes uma coisa que a gente acha muito negativa a princípio, ela tem a sua função, tem o seu lado positivo, né? Então, como a gente encara esses pequenos desafios ou essas sombras é que vai definir o tipo de pinheiro, né? Sei lá, que a gente vai se formar. Então, acho que é basicamente isso. E por último, em algum momento alguém falou
dessa coisa de criticando, né, o Jung, e quando essa pessoa que entrou, que a gente não sabe quem é, que entrou lá criticando e mostrando textos, eu concordo com a Alain, é muito, a gente acho que vale a pena, achei que essa pessoa fez um ótimo serviço, né, assim, trazendo mais informação e trazendo reflexão. A gente não necessariamente precisa concordar, antes até de concordar ou discordar, a gente teria que ler o que ele leu, né, ver aqueles trechos e avaliar, mas eu também acho que é muito perigoso a gente só pegar a frase e dizer, aqui, tá vendo? Ele se contradiz. E aí, essa semana, eu escutei uma frase, assim, que eu não sei quem falou, mas alguém citando, que quem nunca se contradiz é um imbecil. Aquela frase me chocou a princípio, gente, meio forte, né? Mas realmente a gente está sempre mudando, e a gente está sempre revendo, e é crescimento, né? Claro que Jung não é nenhum santo, né? Acho que ele nem tem essa pretensão de ser como nós também não somos. Mas o fato de você até se contradizer faz parte, né, desse nosso processo. Então, às vezes, é difícil você pegar uma coisa que uma pessoa escreveu numa época e sabe lá depois quais outros caminhos, né, de aprendizado, e isso não deve servir para invalidar se mais tarde ela chegou numa reflexão mais apurada. Então, aquilo que ela escreveu antes, acho que não deve seguir. Então, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, de ver realmente todo o histórico, ver o que mais o que de bom, o que de bonito a gente pode aproveitar do ensinamento da pessoa, e aquela coisa sempre, né, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. É claro que a gente quer um mensageiro idôneo, mas eu fico muito, assim, maravilhada com isso, como um texto pode, né, trazer à luz tanta coisa boa, né, tanta reflexão boa. Então é isso, para não me alongar muito. Obrigada, gente. Obrigada, Valesca. Alain? Ouvindo a Valesca, né, eu adorei que ela conseguiu fazer um catadão de tudo que a gente estava falando. E me veio uma parte do texto que ele fala da importância da figura do labirinto e da repetição da figura do labirinto em lugares sagrados, em pinturas, e como o representante do inconsciente, né? E eu acho que isso é muito... esse símbolo é muito valioso, né? Que a gente vê repetido realmente em histórias, e esse labirinto, que é um labirinto mesmo, o nosso ego, né? Onde que começa, onde que termina, onde que começa o coração, onde que termina. Então, era isso. Vou compartilhar com vocês depois no grupo um poema falando desses labirintos da cabeça. E, deixa eu só fazer um comentário rápido. A Valesca falou uma coisa muito importante, né, da contradição, né, e o Alain também já tinha dito, né, como não ser contraditório sendo humano, né. A busca é pela coerência, né, mas a gente vive na dualidade, daí? Né, o que fazer? O que fazemos nós? Só isso. Rita, né? Queria falar. Microfone. O som. Sobre esse resumo, né? Essa análise da Valesca, no final ela me remeteu à palestra que o Rubens deu sobre o Mahabharata, quando Krishna diz ataque da cintura para baixo. Ou seja, volta novamente para mim a questão da contextualização. Não dá para tratar de forma igual os diferentes, porque cada um precisa de um aprendizado. Então, esse final do comentário da Valesca, né, e dentro da sua amorosidade, Krishna diz, ataque da cintura para baixo. Só esclarecendo para quem não conhece o contexto, né? É que o Krishna, o embaixador da paz, da justiça, de seguir as leis, nesse determinado momento, disse exatamente isso. O mais correto agora é não seguir a lei.
Então, não pode atacar, como se fosse um boxeador, e você dá um golpe baixo. E o Krishna diz, dá um golpe baixo, porque o outro deu um golpe baixo primeiro. Então, esse acordo sobre o que vale e o que não vale já foi quebrado. O importante agora é vencê-lo, você está na guerra. Então, de fato, é o que a Angélica estava argumentando, é sobre a busca da coerência no mundo dual, né? O que é que isso significa? É exatamente esse o tema, o grande tema do Mahabharata é exatamente isso, a busca da coerência no mundo dual. E o nome dessa via, desse caminho, dessa linha tênue, né? Ele chama que é a essência, a pureza da lei, né? A pureza do Dharma, daí vem o nome Shuddha Dharma, que é o que a Rita está lembrando. Né? Você está buscando isso que depende do contexto. Agora, antes de passar a palavra... Posso só fazer um adendo sobre isso que você falou agora? Claro, por favor. Que remeteu a um texto que eu... Um texto não, na verdade, um vídeo que eu vi do mestre Selim Maisel, que é o mestre que eu e a Rita seguimos na psicoantropologia, que ele fala em um momento que a gente lida errado com as pessoas. A gente não sabe lidar com as pessoas. Tem hora que a pessoa tem que parar de falar e você deixa falando. Tem hora que a pessoa tem que falar e você não deixa falar. E ele fala, isso ficou muito na minha cabeça. Com lobos a gente lida como lobos. Com ovelhas a gente pode ser como um pastor. E com porcos e cachorros a gente dá o resto. Eu achei isso, fiquei caramba, foi uma frase forte assim que... É isso aí. Fica. Isso aí podia sair da boca do senhor Krishna. É dançar conforme a música, né? Vamos fazer adaptação aqui com quem que a gente está lidando, né? Porque você mas acho não pode que é se curvar. perigoso. E penso que sempre com o exercício da compaixão, né? Isso que eu ia falar agora, Rita. Eu acho que é perigoso a gente querer, até porque a gente interpreta errado, né, o que uma santidade dessa, uma divindade dessa fala, e aí a gente acaba querendo cair naquela coisa olho por olho, dente por dente, achando que se ele me odeia, eu posso odiar, que eu sei que não é isso que vocês estão falando aqui, mas cai nesse princípio, nesse perigo. Então, o que eu acho, assim, é que a gente realmente tem uma bússola interna, que é o coração, que, na dúvida, se você seguir o coração, não tem erro. Só que o problema é, como ele também coloca no texto, né, quando ele diz como diferenciar o self, né, que seria essa sabedoria, do ego, que é o que faz essa transposição, né, para a nossa ação no mundo, para a nossa parte mais sagrada, mais divina. Então, assim, eu acho que isso é um exercício muito grande, mas a gente tem, graças a Deus, a gente tem as pistas, né, que o que te dá, o que te faz, né, todo mundo sabe aquilo que te faz bem, que te remete, aquele sentimento que te eleva, né, então acho que é a coisa mais, aí só rapidamente compartilhando uma situação do dia a dia, eu, em um momento da minha vida, eu me vi em um relacionamento amoroso que me fazia sofrer, aí eu só que eu senti assim, poxa, eu tenho um sentimento que me eleva, que é uma coisa bacana. E aí eu postulei, eu coloquei como postulado, porque nas canções românticas você vê muito assim que o amor machuca, o amor faz sofrer, e a pessoa sofre por amor, e se morre de amor, aquela coisa toda. Só que aí isso não é verdade. O amor é uma coisa que não faz sofrer. O que faz sofrer é o ego, o apego, o ciúme, todas essas outras coisas que a gente confunde. E aí, quando você traz para a sua vida essa bússola, aí eu olhei para o meu relacionamento e falei assim, não, tá alguma coisa errada. Amor não faz... Postulado número 1, amor não faz sofrer. Então, por que eu estou sofrendo? E quando você começa a identificar o que é que está te fazendo sofrer, você vê que não é o amor que está fazendo. Então, eu acho que na nossa vida, e aí, a partir disso, você muda a sua postura, você elimina aquelas coisas de ego que estão te fazendo sofrer, você
se coloca numa outra atitude proativa e todo o contexto muda ao seu redor. É impressionante como... E várias experiências, assim, até no outro. Às vezes você tem uma pessoa que é extremamente grosseira com você e você começa a tratar aquela pessoa com gentileza. E tem essa frase, né, que eu gosto muito aqui, que está nos muros do Rio de Janeiro, que a gentileza gera gentileza. Eu acho que as pessoas vão se transformando, né? E o Rubens, melhor do que eu, sabe, né? A vida toda do Francisco... Ele ensinava, pregava e fazia isso, né? Ele conseguia, com o magnetismo dele, olhar para dentro do outro, ver um ser divino dentro do outro, e ele via com tal honestidade que ele se tornava um espelho, e aquela pessoa que estava embrutecida naquela ignorância começava a se ver refletido nele da forma pura, da forma, sabe, mais amorosa como o que ele se via. Então, se nós somos a ponte um para o outro, que nós sejamos um espelho. Eu acho que a gente tem que começar isso, se limpando dessas coisas para que o nosso espelho fique cada vez mais límpido e que o outro consiga se colocar, né, naquele lugar de namastê, né? Existe um lugar onde eu sou pleno no amor, e nesse lugar, quando eu estou nesse lugar e você também está nesse lugar, então nós somos um. Então eu acho que se a gente sempre buscar se nortear por esse princípio, né, em qualquer situação que a gente aplique, o resultado, né, vai ser sempre o divino. É isso, namastê. Renato, Valesca, eu vou comentar daqui a pouquinho. Gostei muito do que você disse, mas a Angélica pediu a palavra. Ô, Valesca, você conseguiu fazer esse movimento todo sozinha quando você estava lidando com as questões amorosas? É aquela coisa, é a sobrevivência, né? Eu tenho muito uma coisa assim para mim, que Deus me nasceu, quando Deus me fez, ele falou assim: vá no mundo, seja feliz e faça os outros felizes. Aí, se isso não está rolando, eu tenho que avaliar, peraí, vamos rever a lição onde foi que eu errei. Porque é longo, né? Um movimento longo, mas... Mas você sabe por que conforme você estava falando, né, os conceitos vão vindo assim, né? Olha só que coisa interessante que você fez, que tem a ver com o self, né? Quando você fez a pergunta, mas de fato, o que é o amor? Quando você fez a pergunta, né? O que é o amor? Você estava num movimento de autotranscendência. Então, ali você estava acessando alguma coisa do seu self, né? Você estava num movimento de autotranscendência. Aí, o que o movimento de autotranscendência faz? Questiona o ego. E o que o ego é? O ego não traz todos os implantes, né? Tudo aquilo que foi implantado em nós desde que a gente está nessa realidade, né? A cultura, né? O papel da cultura, que é o condicionamento, os pontos de vista que a gente vai incorporando, julgamentos e tal. A cultura diz o seguinte, as músicas principalmente o seguinte: amor faz sofrer. Amor é sofrimento, amor, né? Que tem a ver com as músicas, e até com algumas poesias, né, as poesias de antigamente, nossa, o amor era muito sofrido, né, e tal, e aí você, nesse movimento de autotranscendência, você questionou o que estava no ego, e foi só assim que você conseguiu ressignificar o que você estava vivendo, que é aquilo que o Alan falou desde lá do começo da exposição dele, né, que é a nossa capacidade humana de dar significados, e aí você ressignificou, né, todo o contexto cultural que é colocado para a gente de pontos de vista do que é o amor, né, então esse teu exemplo, para mim foi tão maravilhoso, tão claro, fez assim, ó, é um holofote, né, que acaba resumindo tudo que, né, foi dito desde o começo aí pelo Alan, pelo Rubens, né, Rita, foi brilhante o seu exemplo pessoal. Obrigada, gratidão. Vou pegar o gancho da Angélica, que foi um pouco na direção que eu queria, depois eu vou puxar para o Alan, e a Cássia, que não falou, acho que em seguida ela faz o encerramento, tem a fala dela.
para fechar. Mas eu vou no sentido da Angélica, primeiro com relação à fala da Valesca, né? Que foi muito bem lembrado. A ideia da bússola, que é o coração, e essa reflexão importantíssima sobre o que é quem está chamando de amor. Porque esse amor que é cantado nas músicas populares, né? E se confunde geralmente com uma coisa que vem do ego, de fato, que são as paixões inferiores, né? Que já está lá, a paixão, a própria Gita diz, né? Que vai nascer todo esse processo que gera sofrimento. E o amor impessoal, o amor universal, o amor espiritual, é outra coisa, é aquilo que liberta, é aquilo que nunca é o que prende, nem o que escraviza, né? É uma coisa que acontece nesse lugar, que é o coração. Então, essa reflexão eu achei muito importante. O amor vem do coração, vem do self, né? E com relação à colocação, à observação que você fez, em relação ao que eu estava discutindo com a Alain, né? Sobre como é perigoso, né? Bate embaixo da cintura, né? O que é que legitima isso ou não? E está questionando o argumento de uma divindade, do Senhor Krishna, né? O argumento é muito claro, e ele diz lá no início, eu estava trabalhando como um charlatão, né? Mas o argumento é essa palavra que você usou e definiu, que é amor. Se o que me move é o amor, se a minha ação é altruísta, se o que eu quero é o bem, eu estou autorizado a agir. Então, isso vai legitimar, inclusive, uma coisa que na nossa cultura é muito complicado, porque a gente não aceita isso na cultura judaico-cristã, que em sânscrito se diz Dharma Yuddha, ou seja, é a guerra justa. É aquela situação absurda, a gente não consegue pensar nisso porque não existe. Falar em guerra justa, você pensa em todos esses fanatismos, nas cruzadas e todas aquelas coisas. Mas é como se o Senhor Krishna estivesse dizendo para o Arjuna, você não tem amor pelo teu tio-avô, que é do Bhishma? Tenho. Então, olha só, ele está ansioso para morrer, mas ele não pode morrer porque ele é imortal, quase. Ele só pode morrer pela lança do amor. Atira essa flecha nele e mata. O nome disso é eutanásia. Faça boa morte. Ah, mas eu não posso aceitar isso. Claro que não. O nosso contexto da cultura judaico-cristã, isso seria violência, seria um crime, seria um pecado, seria ir contra o mandamento. Lá nessa outra cultura, toda e qualquer lei, qualquer mandamento é contextualizado de acordo com o critério do coração. Depende desse contexto. É o amor que está me movendo? É o amor que exige que eu haja assim? Né? Então, se não é vingança, não é ódio, não é anseio de poder, eu estou fazendo isso tocado pelo meu coração que está ardendo de amor. Então, o Krishna disse, bate embaixo da cintura. E Krishna amava tanto os Pandavas como os Kauravas. Os dois exércitos ele amava. Tanto que que ele deixou todos os bens materiais de um lado e se filiou do outro. Ele queria ajudar cada lado com aquilo que cada lado mais valorizava. Né? Então, mas aí eu concordo com a fala da Valesca, que foi muito importante nesse sentido, as observações da Angélica, claro, né? E tenho, antes de passar para a Cássia, se ela quiser fazer um comentário, e depois o Alain responde e fecha, se for o caso, né? Eu tenho duas perguntas para o Alain, que acho que é para deixar claro isso e dar um fecho para a questão de hoje, né? Que tem a ver com duas coisas, assim. Primeiro, com a ideia de sombra e separatividade, né? Uma pergunta é o seguinte, uma hora você mencionou que os sonhos vêm pelo self e não tem assim, não pelo... A relação, olha, entre essas três coisas, sonho, self e inconsciente, a hora que você disse ficou um pouco estranho para mim. Eu só queria clarear essa situação, se o sonho... Porque quando você mencionou o self, parecia que, de alguma forma, ele estaria desconectado de um aspecto do inconsciente. Essa é uma questão. E a segunda questão é com relação à sombra, porque a Angélica lembrou bem, acho que a Rita também, que a gente tem que mergulhar
nas sombras, né? Então, para mergulhar, para fazer esse mergulho no escuro, né? Para dar esse pulo no escuro, eu tenho que saber também onde eu estou pulando, né? Ou seja, essa sombra, como é que ela... Por exemplo, se eu aqui, que conheço pouco de Jung, se eu fosse definir para você o que é que eu chamo de sombra na minha vida, né? Eu vou resumir com uma expressão só. O que é sombra? Sombra não é nem igual, vou chamar equivalente. Não 2 tracinhos, 3. É o sinal de equivalência da matemática. Sombra, para mim, é equivalente ao que eu chamo de sentimento de separatividade. Ou seja, tudo aquilo que me separa do outro e das coisas que me desagradam, que me colocam numa situação desconfortável, que me incomodam, tudo isso acende a minha sombra. Mas não é a definição do Jung, né? Mas eu sei que o modo que você tratou da sombra foi nessa relação com o inconsciente, com o self e com os sonhos. Então, eu queria, daquela forma sintética sua, uma definição de sombra, conforme você entendeu do texto, se possível, e depois clarear, na segunda pergunta, o sonho nessa relação com o inconsciente ou com o self. Porque eu tenho a impressão, se não me engano, que você identificou com um aspecto e separou do outro. Isso não ficou claro para mim. Eu vou começar respondendo a última e responder a segunda depois. O self, ele nesse desenho, ele está representado como um ponto no meio. Mas ele é tudo. Tudo. Isso. O self é tudo. Então, o sonho é um aglutinador do self. Ou seja, o inconsciente e o consciente junto. E o self, ele separa. Quando a gente está acordado, ele está separado. Tem o inconsciente, tem o consciente. Na hora que sonha, é tudo junto. E a sombra, o meu entendimento vai muito na linha do que você estava falando mesmo. Para mim, a sombra é o grande desafio que o ego está te proporcionando. É um desafio, é um jogo. Você vai criar uma personalidade e essa personalidade não vai ser exatamente o que é a sua essência, mas ela tem características da sua essência. Mas ela é uma personalidade falsa. E essa personalidade falsa vai se modelando com o que tem interno e externo em testes. E esses testes são proporcionados de acordo com as sombras. Então é um jogo. Estou absolutamente feliz e satisfeito com a tua resposta e vou dizer mais. Um jogo de xadrez que nasceu para representar o Mahabharata, na verdade, de uma forma metafórica e simbólica, é a representação desse jogo ao qual você se referiu. Eu achei... Nós fomos na essência da essência da essência da cultura ocidental e também da oriental. Então, eu estou felicíssimo com o nosso resultado de hoje, né? E a Cássia não falou ainda. Então, eu queria dar o direito dela falar e depois, quem quiser, a gente já começa a finalizar. E a última palavra é do Alain, claro, se ele quiser fazer o fecho. Então, primeiro, eu quero agradecer o Alain. Eu confesso que o dia que eu faço a prática da saúde, acho que eu tento me doar tanto que eu acabo ficando assim mais refletindo, sabe, sobre todas as falas que estão aqui. Mas eu acho que foi muito importante. Eu aprendi muito com todas as reflexões. Uma das formas que eu coloco para mim, assim, para vencer as minhas sombras, é o que a gente fala na disciplina diária, que está na prática da saúde, né? Que, assim, tentar vencer a questão da separatividade com o outro, compreender o outro como parte de um todo. E quando a gente faz isso, como o Francisco falava, como a gente percebe no dia a dia da nossa vida, a gente consegue tirar o melhor que cada um tem em si. Porque no nosso dia a dia a gente encontra pessoas tão diferentes, com tantos problemas diferentes, mas no relacionamento, quando você se doa, quando você coloca amor naquilo que você faz, você tira o melhor do outro.
Então, isso é importantíssimo, né? A gente exercitar isso todos os dias, em todos os minutos, em qualquer lugar que a gente esteja. E uma das coisas, assim, aqui foi falado um pouquinho sobre os sonhos, e já não só nesse livro do Jung, mas quando a gente estudou o livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, eu me lembro que a gente citou muito a questão dos sonhos, até aqueles sonhos que aparecem como exemplos para quem trabalha com ciências, né? A questão do sonho de Mendeleev, que saiu a tabela periódica, que ele conseguiu ordenar a tabela periódica, o Kekulé com a estrutura do benzeno. Então, esses sonhos também, você vê que não é algo assim simples, sonhou com a estrutura, não é isso. Ele acho que pôs tanto amor naquilo que ele estava fazendo, que parte do que ele precisava para finalizar um trabalho veio na forma de sonhos. Então, é um mistério, né, que a gente, todos os dias, a gente vive, assim, milhares de situações em que a gente não tem uma explicação, mas que a gente sabe o que deve, pelo menos qual o caminho a seguir para a gente conseguir um resultado que vai de acordo com o nosso coração, com a nossa consciência. E acho que isso está faltando um pouquinho no mundo, nesse período que a gente está vivendo. Essa empatia, a questão da sensibilidade, o amor de verdade, né, que eu falo. Eu não falo desse amor que muita gente cita, mas que não pratica. Então, tenho certeza que foi muito bom hoje o estudo, né? Pessoas de diferentes áreas, diferentes formações, cada uma contribuindo um pouco para esse todo. Eu só quero agradecer a todos vocês. Namastê. Namastê. Eu vi agora que a Maria ainda está aqui. Eu pensei que ela tivesse saído, nem mencionei mais ela. Então, não sei se Maria quer falar uma última palavra e eu passo a palavra para o Orlando. Pensei que tivesse saído, Maria. Ascensão, Maria. Fechado. Acho que ela está escutando, está sentada lá no fechado. celular. Eu fico escondida aqui atrás, encostada na cadeira. Então tá bom. Achei que você não tivesse mais. Por isso que eu nem te citei. Ia te chamar antes, mas achei que você não tivesse aí. Mas tá bom. Então, assim, da minha parte, eu terminei. Acho que passar a palavra para o Alain e a gente encerrar. Não sei que alguém queira falar alguma coisa a mais. Alain, quer fazer um encerramento, assim, uma última palavra? Eu vou aproveitar que você me deu essa fala e eu vou ler para vocês o poema que eu falei que tem a ver com os labirintos da cabeça, né? Se chama As Palavras na Minha Cabeça. Outro dia vi uma discussão. Era logo a vaidade com a clareza. Pensei, caramba, a vaidade arruma briga até com a clareza. E lá estava ela, gritando, eu tenho razão. E a clareza, de antemão, esclareceu que não precisava de discussão, que sua busca era pelo conhecimento e aceitava a vaidade com suas frustrações. Eu não consegui intervir. Quando as palavras começam a debater na minha cabeça, prefiro me ausentar e deixar que a profundidade dos sentidos falem por mim. Depois de algumas horas, voltei. A vaidade já não estava mais gritando, mas continuava emburrada. A clareza continuava linda, sentada, esperando eu voltar. Eu perguntei, vocês duas nunca vão se entender? A vaidade nem se deu o trabalho de responder. Deu de ombros e foi falar com seus amigos. O orgulho, que sempre se desentendia com a vaidade, mas havia respeito. E a avidez, que era aquele amigo que queria ver o circo pegando fogo. A clareza me olhou calmamente e respondeu. Deu o tempo deles se entenderem. Eu continuarei aqui, pronta, sempre que precisar. Às vezes é difícil te encontrar, sabia? Eu respondi um pouco triste com a situação. Ela sorriu e disse, você sabe bem onde me encontrar. Fiquei pensando naquilo. Quando tomei coragem, fui falar com aqueles 3 amigos, que sempre brigavam entre si. Você só pensa em você! Ouvi de longe a vaidade gritar chorando, enquanto eu chegava lá. Nossa, que drama, respondi o orgulho com o nariz empinado.
enquanto a avidez ria no canto com um sorriso malicioso. Pareciam que palavras seriam inúteis. Não sabia como resolver sem ter outras palavras para ajudar. Se nem mesmo a clareza pôde lhes acalmar, nem sei direito por quê, mas resolvi sentar no meio das três. Elas não entenderam também. A princípio, houve um silêncio. Logo em seguida, a avidez se incomodou. O que você quer agora, moleque? Eu não sabia bem o que responder. Para ser sincero, não sabia o que queria com aqueles sentimentos tão mesquinhos. Então olhei para cada uma daquelas palavras. Fiz um suspiro, como vira a clareza fazer mais cedo. E falei, eu quero amar vocês. Obrigado. Não podia ter um final mais auspicioso. Eu achei que combinava com a atmosfera que a gente criou aqui. Muito legal. Eu achei esse poema, assim, eu ia perguntar, é seu mesmo, né? Ou é de um poeta já consagrado, de milhões de publicações, e que, já falecido, e que todos nós deveríamos conhecer, que se eternizou já, que já está eternizado. Porque esse é um poema para ser eternizado. Esse é um poema que não vai morrer. É de um poeta que já viveu milhares de vidas. Não tenho mérito sobre esse poema. Muito obrigado, bem. gente. Eu acho que com isso eu posso dar por encerrada, né, a reunião de hoje. Vou parar de gravar, vou atender as recomendações do grupo. A semana que vem, nós temos na outra semana, em 15 dias, da Angélica, então todos convidados aqui para a gente dar sequência a essa leitura. E a gente, qualquer novidade, vai conversando pelo nosso grupo lá, tá certo? Faz as postagens e comenta. Então, muito obrigado por tudo, vou parar de gravar. Muito obrigado. Bom domingo, né? Boa semana para todos.